com grande satisfação que apresento o artigo intitulado Engenharia de Features Linguísticas para a classificação de triplas relacionais. Artigo que comunica a pesquisa que se iniciou na especialização em Ciências de Dados, sob orientação da professora Daniela Claro, e que hoje conta também com a orientação da professora Camila Rastel. Então, as triplas relacionais são estruturas compostas por 3 elementos, o argumento 1, a relação e o argumento 2, que são capazes de representar conhecimento de forma flexível. Então, por exemplo, a sentença João ama Maria, nós teríamos aí uma tripla válida como exemplo, né? João ama Maria, sendo João o argumento 1, ama a relação, e Maria o segundo argumento. E como exemplo de tripla inválida, João, Maria ama, né? Temos aqui o equívoco de Maria como relação e de ama aí como um segundo argumento. Então, a classificação dessas triplas é justamente classificá-las como válidas ou inválidas, sendo uma tarefa secundária da extração das triplas, ou seja, né, primeiro se extrai as triplas e depois tem essa validação, que é aí o objetivo desse estudo. Temos aqui uma perspectiva multilingüe, isso porque temos um corpus paralelo em galego, português brasileiro e espanhol europeu. Então, essa pesquisa é interessante justamente por oferecer recursos para tarefas, né, de classificação de triplas nesses 3 idiomas, né, nessas 3 línguas. E isso é interessante justamente porque boa parte dos estudos são focalizados na língua inglesa. E outro ponto interessante é também buscar, né, estratégias com maior independência de domínio. Então aqui nós temos um exemplo, né, de sentenças aqui paralelas nesses 3 idiomas, nessas 3 línguas. Então podemos observar algumas convergências e algumas divergências, né? A presença, por exemplo, do sujeito nulo, tanto no galego quanto no espanhol europeu, é algo interessante, uma convergência interessante, já vai divergir aqui no português brasileiro, né? Mas mesmo assim, até mesmo o português brasileiro é um fenômeno muito mais frequente do que na língua inglesa, onde aparece muito pouco o sujeito nulo. E podemos observar também aqui a presença, né, determinante, iniciando o segundo argumento no galego, o que não se apresenta no português brasileiro nem no espanhol europeu. Então, temos convergências e temos divergências que podem ser exploradas aí nos estudos, né, na hora de observar features independentes dos idiomas mencionados. Então, o corpus ele foi composto por 371 triplas em espanhol europeu, que foram traduzidas, né, para o galego, para o português brasileiro, por especialistas nessas línguas. Esse corpus já foi trabalhado também, né, por Gamalho, outro pesquisador, e por Jorge Barbosa, mencionados no artigo. Aqui podemos observar também outros estudos que tiveram também essa perspectiva, nessa abordagem de identificar características incomuns, aqui no caso no português, espanhol e inglês. Neste caso, nós temos o trabalho do Jorge Barbosa, que faz menção, né, ao trabalho anterior, desenvolvido em 2011. E aqui podemos observar a ordem, né, dos elementos que constituem a sentença. Podemos observar o tamanho, que pode ser indicativo de uma maior dificuldade na extração, e também a quantidade de preposições,
mais especificamente no trabalho de Barbosa, e claro, e no trabalho anterior, por eles citados, nós temos aí a presença de preposições específicas que poderiam aí ser indicativas de algum fenômeno de língua. Aqui nós observamos, né, de forma interativa, né, então a gente foi identificando características, descrevendo características comuns do corpus, e o que se destacou foi a presença, né, do argumento 1, do argumento 2 da relação na sentença, não só ter esse argumento preenchido, como também esse argumento está manifestado na sentença da mesma forma que ele se manifestou na tripla. A classe gramatical, que inicia o argumento 1, o argumento 2, a relação e a sentença, e as preposições também, que iniciam o argumento 1, o argumento 2, a relação e a sentença. Foram o que foi observado. Então, aqui podemos listar de forma mais detalhada, né, todos esses elementos. Essas features, perdão. Aqui podemos observar algumas sentenças, né, algumas citações, e identificar algumas características que foram observadas. Então, aqui no galego, nós temos o que nós chamamos de deslocamento, né? Então, aqui, essa preposição, né, ela acaba indicando que na sentença há um deslocamento. E isso está relacionado, digamos assim, com a presença do sujeito nulo, né, principalmente nas línguas românicas. Então, aqui podemos observar uma característica que não está presente só no galego, mas também no espanhol e no português brasileiro, que ajuda a validar, digamos assim, essa extração. Aqui nós temos a presença, né, na tripla, que seria uma tripla inválida. Ela se inicia com um verbo auxiliar. Isso não seria um grande problema, digamos assim, mas tem uma questão de que a presença desses verbos auxiliares, eles dificultam o processo de extração e muitas vezes eles são tomados na relação, o que acontece em uma relação inválida. Então, aqui não é uma regra no sentido dura, ter, né, nesse sentido, vai ser necessariamente válida, mas está correlacionado. Aqui nós temos um exemplo de tripla inválida e de tripla válida no espanhol europeu. Então, aqui o que se dá na tripla inválida é justamente que a relação ela não se apresenta da mesma maneira que está na sentença, né? Então, nós temos aqui prepara e o para, eles estão distantes, eles são apostos aqui na sentença, enquanto na tripla eles estão juntos, né, sem nenhuma palavra aqui a separá-los. Então, essa é uma tripla uma frequência que é observada, e aqui ela está, digamos, relacionada a uma dificuldade de extração, né, e também a possíveis triplas inválidas. E aqui nós temos um exemplo, né, de uma tripla onde todos os seus elementos são presentes da mesma maneira na sentença, e é uma tripla válida. Mas, como mencionei, isso está correlacionado. Isso não significa que necessariamente essa característica implica em validade ou invalidade da tripla. Depois de realizados os experimentos, a gente testou 3 modelos: regressão logística, árvore de decisão, né, e vizinhos próximos, mas a regressão logística e a árvore de decisão tiveram desempenhos mais significativos. E aqui eu destaquei, né, tanto aqui pela precisão, né, e pelo F1, que foram as medidas de validação utilizadas. Quais foram, assim, os
modelos se destacaram. Então, para o galego, a regressão logística, né, com 82% de precisão e 86%, né, no F1. No português brasileiro, a precisão foi mais significativa, 7%, e com F1 de 82%. O espanhol europeu, a regressão logística foi mais significativa, com 81% na precisão e 81%, também quase 82% na F1. Então, as conclusões, né? A gente observa que as preposições foram bastante relevantes para a classificação, né? As preposições e as classes gramaticais que iniciam aí os elementos, né? Tanto a sentença como os elementos da tripla, mas também observamos que podemos realizar futuros trabalhos, observando aí tarefas de análise de dependência, que seria um enriquecimento bastante interessante, treinamento de novos modelos de classificação, né? E novos estudos sobre as línguas abordadas, né? O galego, o espanhol europeu e o português brasileiro.